Senhor nosso Deus e Pai, eu não sei o que Tu colocaste no coração do nosso amado Gelson, como eu não sei o que o Senhor coloca no coração de nenhum pregador. Isso é do pregador, Senhor. Mas usa o Teu servo, peço, Pai, para que nós continuemos sendo alimentados pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus. Amém. Saúde, amados irmãos, passando por causa do Pai Senhor Jesus. Amém. Amém. Motivo de bastante felicidade estamos aqui na casa do Senhor, na verdade. Estamos aqui reunidos aqui mais uma vez, neste primeiro dia que hoje é dia, que primeiro mesmo? É primeiro dia de outubro, nós estamos já indo para a reta final do ano de 2023. Creio que nesse ano os amados irmãos também, Deus foi super abundante sobre as vossas vidas, dando livramentos, prosperidade, fortalecendo e principalmente a fé. Amém. E agora, nesse exato momento, queria convidar os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos refletir sobre a palavra do semeador, que é algo que Deus trouxe aqui na minha mente, aqui no meu coração, para poder passar para os amigos. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. Amém. Os que puderem se encontrar de pé, só para nós lermos juntos, depois vocês podem fazer. Glória a Deus. Aonde está escrito assim? Irmãos, tem aqui Bíblias também aqui diferentes aqui. A minha é a King James, do pastor Ferreira de Almeida, mas vamos lermos todos juntos aqui, apesar de algumas palavras serem postas aqui de forma diferente, mas que trazer o mesmo que sentido. Amém. Amém. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou no barco e assentou-se, e todo o povo que estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como essa: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto ele realizava a sua semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produziu generosamente colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu quero agora falar, e os amados irmãos já podem se assentar. Os que tiverem de pé. Irmãos, aqui, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo veio agora falar, através de suas palavras grandiosas, magníficas, o teor dessa parábola, que é a parábola do semeador. Jesus ensinava aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que estavam de coração aberto, o sentido real das parábolas. Já os fariseus não as compreendia pela sua burrice intelectual. A parábola do semeador começa da seguinte forma: que saiu o semeador a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, que eram as aves do céu, e arrebataram aquela semente. Jesus quer ensinar sobre essa primeira semente, esse primeiro estágio que foi que o semeador saiu a semear. Ele vai dizer, através aqui da sua palavra, que a semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram aquela semente, arrebataram aquela semente. Essa semente, irmãos, é a palavra de Deus, como Amém. Todos os
amados irmãos sabem disso. O pregador, o anunciador da palavra de Deus, ele sai a anunciar o Evangelho de Cristo, tanto dentro da igreja, tem o pastor Vinícius, nosso irmão Francisco também, que faz essa obra também de levar o Evangelho da salvação para as pessoas e não da fantasia. Essa pessoa que recebe inclusivamente essa primeira semente, que é aquela que caiu à beira do caminho, essa pessoa ela recebe essa palavra com entusiasmo demais, recebe com muita alegria, mas é uma alegria passageira. Consequentemente, ela se perde por não vigiar, né? Vem o mal, sopra em seus ouvidos e ela volta ao estado de outrora. E ela deixa o Evangelho e deixa a sua cruz. Quantas pessoas há no meio do povo de Deus que já ouviu também falar sobre essa parábola, já ouviu falar sobre o amor de Cristo, que Jesus recebeu com muito entusiasmo, mas logo foi de pouca duração? Quantas pessoas tem aqui já no meio de nós, não aqui dentro dessa igreja, não necessariamente nessa igreja, graças a Deus, mas quantas pessoas que a gente não perde o tempo, mas a gente ganha o tempo que levando a palavra de salvação, de bênção para a vida dessa pessoa. Essa pessoa está em um momento difícil, atribulado, e ela ouve essa palavra porque já não tem nem mais uma perspectiva de vida. Ela recebe aquilo ali com muita felicidade, é pouca duração. Consequentemente, posteriormente ele fala que a outra semente, ele lançou mais uma vez a semente, e essa semente caiu em meio às pedras, né? Outra parte da semente caiu em meio às pedras, aonde não havia terra suficiente. Essa semente logo germinou, mas foram queimadas rapidamente pelo sol. Aqui, na palavra de Deus, fala também sobre essa semente também que caiu ao meio das pedras. Esse, mais uma vez, recebeu de novo a palavra com bastante fervor, né? Mas essa semente não tinha solo profundo, não tinha raiz para poder se manter de pé. Logo, o sol, aqui a palavra de Deus ela classifica o sol de que maneiras. O sol pode ser classificado aqui como o sol, algo que tem poder, né? Algo grandioso, algo que ninguém escapa dele, né? O sol, ele é calor, ele é luz. Mas aqui, o sol aqui, ele é classificado como algo grande, algo que seca, algo que oprime. Logo ele aquece as pedras, por não ter raiz, logo essa semente se queima. Essa pessoa recebeu mais uma vez a palavra, não tendo raiz profunda, o sol aqueceu as rochas, logo se perdeu mais uma vez. Esse irmão ouviu mais uma vez a palavra, não teve firmamento, logo deu ouvido a outra, e por preocupações, pelas seduções desse mundo, ele logo se perdeu mais uma vez. Não é verdade? É aqui que eu quero levar aos amados irmãos a entenderem também mais uma vez essa palavra. Amém. Quantas vezes que nós nos deparamos os novos convertidos com situações adversas, aonde que eu acabei de receber a palavra de salvação lá para a minha vida, estou caminhando um dia, caminhei mais uma vez, fui ao culto de terça, fui ao culto de quinta-feira, fui ao culto de domingo, fui passando os dias, mas logo a minha mente estava obcecada nesse mundo, crendo que Deus iria fazer aquilo que eu sonhava, aquilo que eu estava querendo que
para comer. Não, Jesus, ele com essa semente, ele quer trazer para nós que nós temos que sermos homens, temos que ser terras boas, terras frutíferas, capazes de resistir ao impacto que sobrevém sobre nós. Quando o sol, quando as adversidades sobrevirem sobre nós, temos esse certo firmamento. Aleluia. Temos raízes, que o crente ele tem que ter raiz. É verdade. O crente não pode ser logo de pouca duração ou de momentânea também duração. Tem que ser um crente contínuo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos atentar com os ensinamentos de Cristo Jesus, para que quando vier problemas, as adversidades do dia, a gente não venha deixar de ser uma semente boa. Vai nos dando força, meu Pai. Amém? Absorvamos a palavra. Jesus, quando ele contou essa parábola, ele estava, igual a palavra de Deus aqui ensina, ele, no contexto da parábola do semeador, contou que quando se iniciou esse discurso na beira do mar, ele entrou num barco em que a multidão ficou de pé. Não é verdade? É isso mesmo? Escutando suas palavras. Naquele dia, porque Jesus ensinou muitas coisas. A terceira semente. Ele vai falar agora sobre a terceira semente. Não é isso mesmo? A terceira semente. O propósito lá das palavras, meus amados irmãos, era algo surpreendentemente magnífico, porque Jesus ensinava dessa forma. E eu fico maravilhado quando eu vejo essas parábolas, quando o Cristo, o Senhor nosso, ensinava lá para os seus discípulos. Quando ele fala, então os seus discípulos se aproximaram e perguntaram para ele, por que fala por meio de parábolas, Ao que ele respondeu, porque a vós foi dado ao conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não foi concedido. Dá uma pausa aqui, eu vou voltar depois aqui, mas eu quero me ater ainda à terceira semente agora, que fala que a terceira semente caiu no meio de espinhos. É isso mesmo? Amém. No meio de espinhos. Espinhos. Aleluia, glórias a Deus. A terceira semente caiu no termo. Porém, quando veio o estouro, pode cair no meio de espinhos. Eu preciso cobrar um pouco da parte. Essa outra semente, meus amados irmãos, veio de novo. O semeador mais uma vez saiu a semear e lançou mais uma semente. Essa semente caiu em meio aos espinhos. Espinhos aqui é algo em que a palavra de Deus o qualifica como algo ruim. Espinhos é algo que fere a pele, o que machuca, é algo que sufoca. Essa semente provavelmente tinha terra boa. Não estava tão meio às pedras, tinha terra, mas tinha espinhos. A semente foi crescendo, foi germinando, foi dando as suas pedras, mas tinha espinhos que a sufocaram. Irmãos, outros irmãos também se encontram também nesse estado aqui de sufocamento por conta da perseguição que eles sofrem acerca do Evangelho de Cristo. Mas isso não é também o que desculpa para os mesmos também não. Porque Jesus havia ensinado anteriormente, se eu não me engano, ou posteriormente, que por amor a Ele sofreriam perseguições. Mais uma vez, essa semente caiu em meio aos espinhos. Ela foi crescendo, logo a foi sufocada. Esses irmãos, quando receberam essa palavra, começaram a obra, caminhando, falando da palavra de Deus, fazendo a obra de uma forma muito bonita, mas logo vieram as perseguições. Igualmente aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele começou a fazer a obra, aproximadamente com seus 30 anos de idade, se eu não me engano,
ele começou, ninguém estava dando nada por ele, mas ele continuou, mas ele também recebeu perseguição. Ele começou a operar os seus grandes feitos, seus grandes milagres. Primeiro foi quando ele fez a água transformar em vinho puro, né? Quando se acabou aquele vinho lá naquela celebração que houve. E assim ele deu continuidade ao seu caminhar, ao seu brilhante trabalho, mas vieram a perseguição, que tentaram o sufocar, tentaram parar o seu evangelho, a sua ministração. Mas logo ele, percebendo isso, mesmo em forma de homem, mas sendo Deus, já na pessoa do Filho, percebendo das coisas, ele se desviava constantemente, via um grade de perguntas para poder pegá-lo, mas ele, na mesma grade de perguntas, ele virava depois o jogo contra aqueles próprios homens e pegaram ele em suas próprias palavras. Jesus ensina que nós temos que ter isso também para conosco, nós saber lutar o bom combate. Temos que ter raiz, ter solo fértil e não deixar com que as perseguições desse mundo venham nos parar, venham nos sufocar, venha poder embargar a obra de Cristo Jesus, que uma vez foi entregue para nós. Aleluia. Ele falou assim: ide e pregai o evangelho. Glória a toda criatura. A toda criatura. Aleluia. Até o confim da terra. Então, essa semente, por sua vez, com medo, com as preocupações demasiadas desse mundo, deixou de ser frutífera, deixou de ser sufocada, porque perseguição é algo que atrapalha muito a vida de todo ser humano. Interessante o que o irmão está falando aí. O próprio Jesus, que falou dessa parábola e outras mais, ele sofreu tudo o que ele falou, e que o irmão falou aí, ele deu exemplo de tudo e não recuou. Então ele tinha condição de falar, porque o que ele falava, ele fazia, e nós devemos olhar e imitar a quem? A Jesus Cristo. Amém. E ele fala também: nesse mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Se quem crê em mim também vencerá. Amém. Glórias a Deus. É verdade. Ele falou assim: que nesse mundo tereis de aflições, mas tem de bom ânimo. Já venci esse mundo. Então, amém. Glórias a Deus. Então, essa semente deixou se perder mais uma vez. Mas o semeador, que é esse homem que Deus capacita, porque Deus não procura os capacitados, Ele os capacita. Logo, a gente tem também que aprender também, a gente tem que se ater muito, a gente tem que estudar continuamente também o Evangelho de Cristo, para a gente ter o que mais uma plena convicção daquilo que a gente está anunciando, para que a gente não seja até mesmo, às vezes, posto em prova, porque existem também pessoas que gostam lá de todo o servo de Deus em prova, fazendo algum tipo de questionamento acerca da Bíblia, algo que nem está escrito, mas eles querem colocar a pessoa na dificuldade. Não é verdade? Agora, por sua vez, o semeador insistente não parou, continuou semeando, e agora ele lança mais uma vez a sua semente. E essa semente, foi, como diz um sábio, ela foi sagaz, ela foi eficaz, ela caiu na boa terra. Recebeu ela com impulsividade, abriu inteiramente o seu coração, ele teve o entendimento que somente o Espírito Santo de Deus pode revelar. Logo, esses outros três também para trás tinham também esse entendimento em parte, mas esse aqui recebeu 100% daquilo que o semeador tinha semeado, daquilo que o evangelista, que o pastor, aquilo que o homem de Deus levou até ele, que foi a palavra de salvação e de vida eterna para com ele. Esse ouviu e ele superamudou, né? Agora ele fala aqui que a boa semente caiu em boa terra,
exclusividade no Evangelho, passando a sua semente agora para outros também pela frente. Ele não ficou para ele. Esse foi salvo, esse entendeu, esse recebeu o Evangelho de Cristo, não com exclusividade, mas com inclusividade, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é exclusivo, ele não é só para os ricos, só para os bem de vida, ou só para quem precisa, até para quem não precisa, porque o Evangelho de Deus, ele é inclusivo. A palavra de Deus, ela não entrai para com ela algo da vida para dentro dela, ela extrai, né? Amém? Glórias a Deus. O propósito, meus amados irmãos, dessa palavra era sempre o quê? De que os discípulos lá do passado se atentassem com as ilusões, com as preocupações, com as riquezas que eles poderiam encontrar na caminhada, com as suas dificuldades que eles poderiam encontrar na caminhada do Evangelho de Cristo, porque Cristo ficou aqui aproximadamente, ele concluiu o seu trabalho com aproximadamente 3 anos de ministração, não é? Até ser crucificado. Ele capacitou os seus discípulos para que eles se atentassem acerca desses tipos de situações, desses tipos de solos que eles iriam enfrentar, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o Evangelho de Cristo, nem todo mundo vai receber o Evangelho de Cristo com inclusividade. Logo eles vão pensar que é uma coisa muito superficial, algo sem tanta eficácia, né? Algo quase que inútil, mas eles já estavam aprendendo, já estavam caminhando com o Mestre, vendo que não era fácil aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava passando e que ele ia passar. Logo, vocês viram que lá na frente ele começou sozinho, depois montou a sua equipe de evangelistas ali, preparou os seus discípulos. Logo, tinha muitas pessoas o cercando, acabou sozinho. E acabou sozinho. Mas a semente brotou. Isso que é o mais importante. Amém. A semente teve boa profundidade, teve raiz, teve permanência. Ele insistiu, ele persistiu e agora está dando fruto. E esse foi salvo. A palavra de Deus diz que esse produziu 30, 60 e 100 por um. Não é verdade? Oh, glórias a Deus. E é isso, meus amados irmãos, nós temos que ter também essa inteira convicção de que nós iremos também nos deparar com terras, com pessoas que de difícil temperamento, mas nós temos que ser insistentes como esse semeador. Ele usou a figura de um semeador, de um homem de campo, de um lavrador, para mostrar da dificuldade que ele enfrenta quando ele vai semear a sua semente em seu campo, dos perigos e dos riscos que ele pode enfrentar. Eu não entendo muito bem sobre a área da agricultura, mas eu creio que de 100 sementes, pelo menos umas 10, 20, ele perde ela mesmo, quando ele está semeando. Mas ele usa a figura do semeador para mostrar da dificuldade que o semeador enfrenta acerca do solo, do sol, das pedras que ele vai semear a sua semente, vai preparar seu campo, vai ali cultivar a sua plantação das dificuldades. Então ele usou a figura de uma pessoa do nosso cotidiano. Ele não foi fantástico não, ele não foi fictício não, ele foi real. Ele usou exemplo de uma pessoa que existe. Ele usou exemplo de uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade. Ele usou exemplo do semeador. E nós temos que ser igualmente semelhante a esse semeador. Aleluia. Esse semeador para mim é o próprio Senhor Cristo Jesus. Aleluia. Que ele não desistiu, ele
anunciar o seu evangelho, que é o evangelho da salvação, do perdão, do amor ao próximo. Ele insistiu, levou para fulano, Bertano, ciclano, mas ele insistiu. Quantas vezes ele foi tentado parar a sua obra, mas ele não retrocedeu. Aleluia. Quantas vezes ele foi perseguido, ele não retrocedeu. Esse é o semeador de verdade. Aleluia. Aquele que não desiste, aquele que não recua, que não retrocede. Aleluia. E ele deu exemplo em tudo que ele fez aqui, através desse semeador, que esse semeador foi insistente. Aleluia. Quantas vezes que ele deve ter sentido frustrações em meio à sua semeadura? Quantos pastores, quantos irmãos também sofrem nos dias atuais, tentando levar a palavra da vida eterna para as pessoas, mas tem sempre ou mais de um tentando impedir, tentando sufocar. Irmãos, não é fácil anunciar o evangelho de Cristo. Não é fácil se doar 100% ao evangelho de Cristo, porque nós também temos vida fora da igreja, mas se nós quisermos salvos, nós temos que crer e obedecer o evangelho de Cristo. É só através deste ensinamento que nós poderemos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Insistência. Temos que ter isso conosco, persistir até onde não tiver mais como. Vejamos bem hoje, saindo aqui rapidinho aqui da palavra. Hoje eu fiquei preocupado comigo mesmo. Falei, poxa vida, hoje que era dia de eu pregar a palavra de Deus, eu esqueci. Eu esqueci não, que faltou também algum cascado lá para me colocar no dentro do carro. Começou a chover, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, já é 7h15 da noite, e eu estava contando que eu ia sair de carro, já ia chegar pelo menos 7h30, e tá chovendo. Rapaz, eu fiquei pensando assim, mas vou se der, vai que dá para mim que chegar lá, eu pego depois ali, depois eu pego meu glória. Eu tinha no cartão meu ali, algumas pratinhas aqui sobrando ali, mas era só aquilo ali. Eu coloquei a mão no bolso, mas eu não vou assim, eu coloquei a mão no bolsinho, tirei para fora aqui, porque 20 reais eu nem estava contando para eles, já tinha. Eu nem sabia que eu tinha dinheiro. 20 reais que era a conta de eu pôr no tanque, eu ia depois porque voltar para casa, mas eu insisti. Eu vim para a alma de Deus, eu morri no meu compromisso. Glória. Então, meus amados irmãos, o que eu quero deixar para os amados irmãos é essa. Amém. Esse ensinamento. Eu queria ter me prontificado, me preparado mais, para que eu pudesse trazer algo mais de uma forma mais clara para os amados irmãos ouvirem, mas eu creio que o pouco que eu falei aqui foi eficiente. Amém. Você foi simples e objetivo. Amém. E você se permitiu, Deus, usar. Deus é simplicidade. Amém. Então, eu fiz isso. Eu falei assim, poxa, já que hoje era dia de eu pregar, eu vou pregar. Eu tive algumas barreiras, alguns obstáculos que eu enfrentei durante toda essa semana, no trabalho, na minha vida pessoal também. São os espinhos que o irmão pegou. E isso que eu vou falar agora, tiveram pedras no meu caminho, tiveram espinhos, isso aí. Pessoas tentaram me fragilizar, o que fazer ficar triste, mas eu não dei ouvido a outro. Eu não dei ouvido a Coré e a Mirão. Eu segui em frente, eu vou lá. Nem que eu venha ter que meditar 2 dias acerca daquilo que eu vou falar, mas eu vou me preparar. E Deus acabou de me capacitar. Amém. Aqui nessa noite. Fiquei meio que preocupado acerca daquilo que eu ia falar, mas eu estou agora surpreso. Amém. Já na grandeza e na bondade de Jesus Cristo para conosco. Amém. Que eu consegui concluir logo
gente não sabe que tipo de terreno que nós vamos enfrentar dia após dia. Amém. Que tipo de pessoas que nós vamos lidar dia após dia. O que nos espera já no dia seguinte. A plena convicção que nós temos que ter, que nós temos que andar sempre preparados, temos que ficar prontos, porque a gente também não sabe, igual o que boa terra caiu em que boa terra, esse foi salvo. Essa semente também que eu semeei, essa pessoa que recebeu, tem que receber com amor, com inutilidade. Essa semente tem que surgir para ele efeito, mas essa mesma semente que age nele tem que agir também em mim. Eu tenho que entender isso, eu tenho que receber também para comigo. Porque Jesus, ele ensinava, mas em tudo ele dava exemplo. Amém. Em tudo ele dava exemplo. É a mesma coisa de eu querer corrigir uma pessoa acerca de algo que está errado, mas eu estou fazendo errado também, igual. Como é que eu posso cobrar isso dessa tal pessoa? Não, Jesus ensinou tudo, em tudo ele deu exemplo, nada ele pecou. Aleluia. Amém? Então que nós possamos também ter isso em mente. Amém. De estarmos sempre preparados, de sermos insistentes, persistentes, para poder anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Sermos fiéis àquilo que Deus nos entregou para nós antes dele partir, que foi essa grande missão do Evangelho ser pregado um para com o outro. Aleluia. E assim cumpriremos o grande feito dele, que é o amor. Porque quando você entrega a palavra ela surge efeito positivamente. A pessoa que recebe, ela tem que receber, ela tem que estar preparada, receber isso com amor também. Então você aprende com amor, entrega com amor. Amém. E assim um vai passando para o outro, e a semente dificilmente irá se perder. Temos que ser semelhantemente uma árvore boa, uma árvore que dá fruto. Aleluia. Para que a gente não venha termos uma triste surpresa de Deus vir e podar ela de um pé da raiz também e ser lançada ao fogo. É isso também. Temos que ser uma boa semente, uma boa árvore, uma boa terra. Temos que ser os semeadores de Cristo Jesus. Nós somos o que? Discípulos? Somos. Glória a Deus. Mas nós somos também semeadores da palavra de Cristo. Amém. Nós temos que ser semelhantemente a esse semeador, que na quarta vez que ele semeou, ele teve êxito. Amém. Pode ser que a gente venha semear agora de cara uma pessoa e a pessoa receba logo de cara, recebe, firma e ali vai dando frutos também ali, consequentemente. Mas pode ser que você vai topar com as 10 pessoas e essas 10 pessoas não vão querer nem te dar ideia, vão chamar você de louco, mas você tem que ter a convicção daquilo que você está fazendo, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Porque, como está escrito, aquele que muito foi dado, muito será tirado. Muito será cobrado. E aquilo que pouco tem, até aquilo que não tem, vai ser tirado. Então aquilo que você tem, você passa para o outro. Não guarda isso só para consigo mesmo. Leva, entrega. Deus falou, anuncia, dê exemplo. Amém. Mostre que você é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não veio assim do anonimato por um acaso. Não, Jesus te escolheu você desde lá do ventre da sua mãe e vem te preparando você, te capacitando você, para que você viesse dar fruto, para que você viesse cumprir, porque todo mundo aqui tem um propósito. Todo mundo tem seu dom, tem seu propósito, mas todo mundo tem uma única coisa que resume-se para todo mundo, que é a salvação. E essa salvação só vai ser concretizada se a gente permanecer na palavra de Deus. Amém. Todo mundo quer ser salvo, não é verdade? Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Todo mundo quer entrar no reino de Deus. Todo mundo tem seu nome escrito lá. Então faça jus, faça com que este nome seu permaneça
cumpra a missão do semeador, leve, insista, persista, não resista, que logo a sua hora também vai chegar e a sua semente vai germinar e você irá se alegrar juntamente com aquele irmão que foi anunciado. Amém?